Nessa videoaula vamos estudar com a biblioteca NumPy, que é outra biblioteca da linguagem Python e também muito utilizada na área de análise. A sua principal função é trabalhar com a parte numérica da computação e o seu principal objeto de trabalho é o vetor com n dimensões, ou ND-array, que podemos chamar simplesmente de array. A principal característica do array é que ele deve ser homogêneo, ou seja, todos os seus elementos devem ser do mesmo tipo. Então, se um elemento desse array for um número inteiro, todos os outros têm que seguir essa mesma lógica. Aqui é a representação de um array, que é parecido com as matrizes que estudamos no ensino médio. E observem que, diferente da nossa contagem, que inicia sempre pelo número 1, aqui, tanto na parte das colunas como das linhas, vai começar sempre pelo índice 0. Esse array ele tem 3 linhas e 5 colunas, mas na contagem, a última linha vai ser representada pelo número 2, ao invés de 3, e a última coluna vai ser representada pelo número 4, ao invés de 5. Antes de começarmos a parte da codificação, de trabalhar com as funções, eu vou ensinar para vocês como abrir o Colab. Possa ser que alguém ainda não saiba, então estarei mostrando agora o passo a passo. Vocês abrem o navegador, lembrando que tem que ter uma conta, a conta tem que estar logada no Google. E aqui vocês colocam Google Colab. Vocês abrem esse primeiro link. E aqui já vai aparecer uma janela que é para vocês criarem um notebook. E aqui está o ambiente que iremos trabalhar. Vocês podem renomear ele na parte de cima. Deixa eu ver aqui para vocês. Vocês podem dar um nome para depois ficarem mais fácil de encontrar. NumPy exemplo. Vamos ver aqui. E aqui está. Caso vocês queiram fazer uma cópia de algum arquivo de outra pessoa, como por exemplo o que eu compartilhei com vocês, e sugeri inclusive que fizesse essa cópia para que pudessem editar, é só vocês irem aqui em arquivo e salvar uma cópia no Drive. Aqui vocês podem manter o mesmo nome ou colocar o nome da preferência de vocês. Caso vocês queiram ver um notebook que vocês abriram, deixa eu aqui. Então, vocês podem ir aqui de novo. Existem várias formas, tá? Eu estou ensinando por essa porque eu acredito que seja a mais prática para quem não mexe tanto nessa parte do Drive. Então, aqui acaba sendo mais direto. Então, observe que os últimos notebooks que vocês abriram vão estar registrados aqui. O NumPy exemplo foi o que acabamos de criar e o cópia do NumPy foi a cópia que acabamos de fazer. Caso quiséssemos outro notebook, só era clicar aqui e fazer o mesmo processo. Uma vez que temos entendido isso, vamos começar a parte prática. A primeira coisa que devemos fazer é carregar o arquivo, mas antes eu vou carregar também, importar a biblioteca Pandas, porque é ela que nos dá a função para que possa ler um arquivo e converter ele em um data frame, uma tabela em que nós podemos trabalhar em cima dela. Então, mesmo que nós formos trabalhar inteiramente só com o NumPy, acaba não sendo possível que nós precisamos utilizar a função da linguagem Pandas para poder tornar esse nosso dataset manipulável. Então, vamos importar aqui a biblioteca Pandas primeiro.
executá-la. Se nós não fizéssemos isso e fosse tentar chamar a função referente a ela, não ia funcionar. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. Espera executar aqui. Enquanto executa, eu vou fazer meu próximo código. Então, eu criei uma variável chamada DataFrame aqui, que ela vai chamar meu pandas e pedir para que ele leia meu arquivo CSV. E vou passar para ele o nome do arquivo. Eu posso passar diretamente, como eu acabei de fazer aqui, ou como eu fiz na outra aula, eu poderia criar uma variável, atribuir a ela o meu link, e aqui eu iria ler só. Espera ainda, deixa eu selecionar tudo, e aqui eu iria só minha variável, ao invés de ler todo o link. Então, fica a critério de vocês, de uma forma ou de outra, a CSV. Acabei trazendo aqui dos dois jeitos, porque algumas pessoas têm preferências por um, outras têm por outro. Então, o que vocês preferirem funciona do mesmo jeito. Eu vou excluir essa linha aqui e vou colocar diretamente aqui, para vocês verem que funciona. Ok? Agora nós chamamos nosso DataFrame. Apareça, por favor. E o que permitiu que essa tabela estivesse assim visível para que nós trabalhássemos foi a função pandas, ok? Vamos dar uma olhada aqui. Esse dataset, ele traz notas do Enem e algumas informações relevantes. Então, vamos ver aqui. Ele contém 1000 linhas e 12 colunas. Vamos pedir para que mostre somente o cabeçalho, para ficar mais fácil de trabalharmos, ok? Então, vamos ver, nós temos a coluna do gênero, feminino e masculino, a etnia, a escolaridade, bacharelado, e tem outras, tá? Não é apenas essas. O tipo de escolaridade, privado, também tem pública, vamos ver mais detalhes adiante, se fez curso preparatório ou não, e as linguagens, tá? Então, cada linha dessa representa as notas e as informações de uma pessoa. As notas da língua portuguesa, de redação, matemática, humanas, ciências, a escolha do curso, vamos ver aqui um pouco. Então, computação, medicina, matemática, se eu não estiver enganada, só traz informação dessas três, e o critério regional. Vamos ver mais alguma coisa. Observe que esse dataset ele tem mais colunas do que o anterior, e isso é legal, porque vocês vão passar a ver que uma outra versão de se trabalhar. Deixa eu criar um negócio de código aqui. Vamos ver algumas outras informações desse dataset. Então, vamos ver aqui. Ele mostra que tem 100 linhas e 12 colunas. Nos traz algumas informações referentes a cada coluna. Então, observem que gênero, etnia, escolaridade, tipo de escolaridade e curso preparatório são objetos, são cadeias de caractere, ou seja, letras, número, tudo misturado. Nesse caso, só vem letra mesmo. E as notas, elas são um número inteiro. Curso escolhido, o critério regional também é um objeto, cadeia de caracteres. Notem que, por termos as notas do tipo inteiro, isso nos permite usar aquela função de descrição, que na outra aula nós não tivemos tanta informação, já que tínhamos apenas uma única coluna do tipo inteiro. Agora que temos mais, vai ficar melhor. Tivemos as descrições estatísticas delas. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver o que nos retorna.
Então, observem que há retornos maiores. Por exemplo, na área de a nota de linguagens, a nota mínima foi 178 e a máxima foi 1000. A máxima, inclusive, em todas as áreas foi 1000. Agora, a mínima, vamos ver na redação, foi de 107 e zeraram a parte de matemática. Legal que não zeraram a redação. É estranho. A menor nota em humanas foi 90 e ciências foi 0. Então, zeraram a parte de ciências, zeraram a matemática e não zeraram a redação. Nossa, maravilha. E não zeraram a área de linguagens. Isso aqui é a média das notas, tá? Então, se manteve igual a média em todos. Ok. Vamos prosseguir. Vamos começar agora. Importando a biblioteca do NumPy, que é a biblioteca que vamos trabalhar. Importo. A sigla que utilizamos para se referenciar ao NumPy é NP, por convenção. Se quiséssemos, poderíamos deixar sem, e toda vez que fôssemos chamar a função, chamaríamos pelo próprio nome da biblioteca de NumPy, mas normalmente as pessoas deixam assim, a comunidade é um padrão que é bom nós seguirmos. Mas aí fica sempre a critério de vocês, tá bom? O que vamos fazer agora é trabalhar apenas com essas informações numéricas aqui, que representam as notas de cada uma dessas áreas, e para isso vamos armazená-las em um array. Então, a primeira coisa que devemos fazer é criar novas colunas, que vai receber o mesmo nome das que a gente já tem. Vamos armazenar cada uma dessas colunas nessa nova variável que acabamos de criar. Cadê a linguagem de nota? E vamos utilizar essa função aqui. Vamos repetir isso com todas as outras colunas. Para facilitar o meu trabalho de, em vez de ficar simplesmente copiando, vou utilizar aqui a função que me permite saber o nome columns. Falar e escrever fica um pouco complicado. Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ok. Vou até tirar aquele acento para que depois, quando eu for escrever, não acabe esquecendo e ter mensagem de erro. Bom, já copiei aqui, humanas. Ok. Então, estamos pegando cada uma daquela coluna, convertendo em número, garantindo que ela vai estar sempre em número e armazenando em uma variável do mesmo nome. Só que a diferença é que vai ser trabalhada diretamente no NumPy. Vamos executar. Então, vamos criar agora, de fato, a nossa array, que vai se chamar notas, que vai receber... eu estou chamando a função do NumPy. Eu estou falando NumPy. Transforme-se em array esses dados que eu vou te passar. Vamos ver aqui. E aí eu vou colocar o nome dessas variáveis aqui. Ok?
Gosto de nomes simples nas minhas variáveis, justamente para ficar mais fácil de copiar, de colar, de escrever. Mas esses nomes assim, mais completos, são importantes porque acabam sendo mais descritivos para que outras pessoas entendam o que aquela variável representa. Então, às vezes temos que seguir um certo padrão pelo bem de todos. O que eu fiz aqui? Eu armazenei todas essas informações que estão nas colunas, tanto de coluna da linguagem, redação, matemática, humanas, em uma única variável e transformei elas em array. Vou mostrar para vocês como foi que ficou. Lembrando que isso só foi possível por causa da biblioteca do NumPy. Aqui ficou poucas, deixa eu tentar ver se aparece mais aqui. Essa array, ela não recebe o meu atributo do cabeçalho, eu não sabia. E ok. Como é que eu faço para ver aqui tudo, então? Interessante, eu não sabia, acabei de saber agora. Enfim. Vamos chamar um comando para saber quantas linhas e quantas colunas temos. As colunas elas vão se manter a mesma quantidade, que são 5. Agora, as linhas... Aqui não tem esse negócio aqui. Notas, minha gente, notas. Então, peraí, ainda se o meu erro aqui foi notas, deixa eu subir. Ok. Não, aqui realmente ele não tem esse atributo, ok? Não nesse formato, né? Acho que se fosse formato de data frame teria. Enfim, mantivemos a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Agora o que nós queremos fazer, o que vamos fazer é qual o total, a pontuação máxima de todas essas linguagens, das notas de língua portuguesa juntas. Aqui, talvez não faça tanto sentido eu saber quanto que deu toda a soma de todas essas notas, mas dependendo do que estivéssemos analisando, seria interessante sabermos, então eu vou trazer aqui para vocês, já que o dataset permite, os dados que a gente tem permite que nós utilizemos essa função, então eu vou utilizar aqui para vocês conhecerem, mas sabendo que talvez aqui não faça tanto sentido, mas em outras análises elas irão fazer, tá bom? A intenção é que vocês conheçam essa função, saibam em que contexto utilizar e poderem aproveitar elas em outras análises, tá bom? Vamos criar aqui nova variável, notas. Linguagens notas. Bom. Chamar o comando sum. Executar. E chamar esse daqui que eu vou copiar aqui e colar. Olha. O que eu acabei de fazer foi chamar essa função soma, que vai somar toda a coluna de linguagens e vai atribuir essa variável. Então, quando eu pedi para que ela se mostrasse, ela mostrou o resultado dessa soma. Vamos fazer isso agora com todas as outras colunas. Então, para isso, podemos utilizar uma função, em vez de ficar passando em um, utilizamos uma função que calcule de todas, sem precisarmos fazer de forma separada, tá bom? Vamos colocar aqui nota soma, o nome da nossa variável, para que nós possamos armazenar a soma de todas, tá bom? Então, eu chamei novamente a função do NumPy, que vai permitir que eu faça essa soma de todas as colunas. Vou passar aqui notas.
que é a minha array. Vou passar aqui dizendo que o que eu quero calcular é pela coluna. A coluna é representada pelo índice 1. Se fosse com cálculo, por exemplo, das linhas, seria representado pelo índice 0. Aqui eu vou passar outro comando. Eu acho que é as. Tá? Vamos ver aqui. Assim. É do tipo inteiro. Vamos ver se vai. Ok. E agora vamos pedir para que mostre na tela. Ok, aqui foi retornado a soma de todas as áreas. Então, língua portuguesa, aqui eu acho que era redação e assim sucessivamente. O próximo comando que vamos executar é o cálculo da média, mas eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito grande e cansativa e voltamos já já. Aqui eu vou calcular a média das notas dos alunos e adicionar uma nova coluna ao meu data frame que retorne, além das notas, que já é padrão, a média delas. Então, vamos ver como é que está o nosso data frame até aqui. Pedir para mostrar somente o cabeçalho. Ok, então vamos ver aqui. Observem que as últimas colunas são a escolha do curso e o critério regional. Okay. Mas antes de criarmos uma coluna, temos que ter o cálculo dessas médias para poder atribuir a essa coluna. Então, para isso, eu vou criar uma variável chamada de notas, média de 1, que vai receber o nosso comando. Primeiro, vamos chamar a biblioteca do NumPy, depois a função dele, que é a função min, que é de média. Vamos passar o nosso array de notas, né? E especificar o que é para calcular. Nesse caso, a gente quer calcular a linha que representa as notas. As notas de cada área, né? Ok. Passar esse comando, especificar aqui o tipo inteiro. Vamos ver o que eu errei. Ah, eu sempre erro aqui. E não é com T, é sem T. Ok, vamos lá. Ok. Então, aqui é o comando que faz o cálculo da média por linha. E armazenei em uma variável. Aí agora que eu já tenho esses valores tudo salvo, eu vou criar uma coluna. Aí para isso eu vou chamar data frame. Vou passar o nome que não existe, né, ainda. Nota média, que vai receber esse daqui é a fórmula para criar uma nova coluna no data frame. E esse sinal de igual significa que recebe, vai ser atribuído esse valor, que é notas média dos alunos. Vamos executar aqui. Ok. E agora vamos chamar novamente o nosso data frame, pedir para ver o cabeçalho, para ver se a coluna já foi adicionada aqui. Vamos ver. Sim, então se vocês observarem, antes não tinha essa coluna aqui e agora ela já passa a ter com o cálculo da média feito. Então, vamos prosseguir. Aí agora eu quero criar uma outra coluna que mostre essa média, só que acrescente de 10%, porque há algumas escolas que tem, algumas faculdades que tem aquele critério regional, em que se o aluno atende, a nota dele aumenta em 10%, 20%, depende da instituição. Então, para que eu possa criar uma nova coluna, eu tenho que ter esse valor pré-calculado e armazenado em uma variável. É isso que a gente vai fazer agora. Eu vou copiar, depois eu explico para vocês, o passo a passo.
Ok, vamos ver se vai. Então, o que eu fiz aqui? Criei uma nova variável que ela ia receber a média das notas dos alunos, mais acrescido dos 10%. Então, aqui está a nota da média e aqui está os 10% referente àquela nota. Aí, soma os 10% junto com a nota e atribui nessa variável. Vamos pedir para ver agora o resultado? Então, observem que, por exemplo, aqueles alunos que tiraram, em todas as notas foram acrescentados esses 10%, mas para ficar mais fácil da gente perceber isso, os alunos que tiraram nota 1000, observem que não necessariamente 1000, né, mas próximo a 1000, com acréscimo de 10%, então ultrapassaram esse valor, tá vendo? Observem aqui. Ok. Não teve nenhum que tirou 1000 para ficar 1100, deixa eu ver. Enfim. Aqui, os que passaram, você já dá para ter uma ideia que foi porque estavam próximos a 1000, com 10% ultrapassou. Agora, vamos criar a nossa coluna. Armazenar esses valores. Então, eu vou criar um data frame. Essa coluna vai se chamar nota média final. E aqui, eu não vou atribuir logo de cara o cálculo da média final acrescida dos 10%, porque não serão todos os alunos que vão ter esse critério, essa possibilidade de aumentar as notas. Alguns alunos têm, outros não. Então, no momento, eu vou criar, sim, deixar criada a nossa coluna, só que eu vou passar o valor 0 e depois eu vou fazer um cálculo para saber em que linha cada um dessas notas acrescidas do critério regional pode ser colocado ou não. Não sei se ficou claro, mas daqui a pouco eu vou explicar melhor. Vamos ver como ficou até agora. Não acrescentei a nota com os 10% e sim o valor 0. Vamos pedir para ver como é que tá. É importante que, à medida que vocês vão fazendo o código de vocês vão olhando como é que está ficando, porque se tiver algum erro, então vocês percebem logo de cara. Vamos ver aqui. Então, uma nova coluna foi criada, só que em vez de eu atribuir lá os 10% em cima da média, eu coloquei o valor 0. Como eu falei, primeiro eu vou passar uma condição, porque nem todos eles têm direito a receber esse critério regional. Por exemplo, vamos ver aqui. Observem que esses primeiros aqui, por exemplo, eles não têm direito. Então, a média deveria ficar a mesma. Se eu passasse aqui... Eu vou passar até aqui agora, que é para vocês verem como é que iam ficar. Se eu atribuísse agora, então aqueles que têm como critério regional eles não têm esse critério, a nota ainda assim seria aumentada. Ó, estou fazendo uma nova atribuição e agora vamos executar novamente. Vamos ver o que aconteceu. Ó, observem, eles não tinham esse direito, digamos assim, de aumentar a nota, mas mesmo assim foi aumentado. A gente ainda não passou a condição e já atribuiu direto. Vamos voltar para o valor 0 e executar novamente. Sempre que vocês fizerem um novo comando e vocês quiserem atualizar isso, vocês precisam executar o comando que foi criado e executa a parte que vocês querem que seja atualizada, porque senão ele não vai reconhecer que algo novo foi inserido ali. Observem que agora voltou a ser 0. Então, vamos passar uma condição que somente os alunos que tiverem como critério regional, sim, é que pode ser acrescentada a nota deles de 10%. Eu vou criar aqui o comando e depois eu explico para vocês como é que eu fiz, passo a passo.
Aqui não tem esse I, já ia dar erro. Falta fechar alguma coisa. Primeiro eu preciso localizar. Agora a hora da verdade. Vamos ver se tá tudo ok, se não errei nenhuma página na sintaxe. Errei porque se eu fizer uma atribuição, tem que ser com sinal de mais, mas se eu quiser comparar duas variáveis, dois valores quaisquer, eu tenho que passar igual em igual. Ok, vamos ver se agora vai. Meu Deus, qual foi o outro erro? Algum erro na chave, critério, erro aqui, ó. Não existe uma coluna chamada critério regional. Erro novamente escrito aqui. Critério regional. Ok, agora foi. Então, o que eu fiz aqui foi primeiro um for, que era para percorrer cada linha e cada coluna do meu data frame. E à medida, uma vez que ele chegasse, como é que eu vou poder explicar melhor para vocês? Calma. Ele vai percorrer a minha coluna e linha do meu data frame. E quando ele chegar na linha especificada com um nome de critério regional, ele vai ver se ele obedece a essa condição. Então, essa condição, ela basicamente verifica se aquela linha, com aquela coluna com o nome critério regional, tem o valor sim. Se tiver, então eu vou fazer o cálculo da minha média, acrescentando dos 10%, e vou armazenar numa variável. Feito isso, já tendo a variável pronta com aquele valor, eu vou localizar a minha coluna com nota média final no meu data frame e atribuir um novo valor, que vai ser o valor acrescentado dos 10%. Se por acaso não tiver um sim, tiver a resposta não, por exemplo, ou qualquer outro valor nesse caso, então ele vai novamente tentar localizar a minha coluna com o nome nota média final e atribuir a minha nota de média normal seria um acréscimo. Então vamos ver como é que ficou. Acho que vem fica mais fácil de visualizar. Vamos ver aqui. Vamos pedir para olhar só o cabeção.
Então, observem que saiu um valor zero, todas as minhas linhas passaram a ter sim um valor, só que o valor ele foi o mesmo da minha média normal, né, sem nenhum acréscimo, e isso porque o critério regional estava como não. Então, por padrão, ele deveria continuar com a mesma nota. Vamos usar um sample aqui, que é para gerar números aleatórios, e ver se aparecem linhas com critério regional não. Vamos passar aqui como parâmetro valor 15. Ok. Tá mais fácil de visualizar. Muito grande agora. Vamos ver. Então, essas primeiras linhas aqui com o critério regional não mantiveram as notas e com o critério regional sim foi acrescido 10%. Observem essa parte aqui. Vamos ver mais. Essa outra aqui também, ó, acrescentei 10%. 10%, ok. Vamos ver mais. Nesse exemplo não tem mais, mas nós vamos executar novamente e aparecer outras linhas aleatórias com os novos exemplos. Vamos ver aqui. Então, aqui de cara, novamente eu vou acréscimo. Intestinais. São poucos os alunos que têm direito a esse critério regional. Nesse retorno só teve um, mas aqui já deu para vocês entenderem que deu certo a nossa condição. Então é isso. Eu apresentei algumas funções que a biblioteca do NumPy nos permite. E à medida que vocês forem trabalhando com análise, precisarem fazer alguns tipos de cálculo, vocês vão pesquisando e conhecendo outras funções. A biblioteca do Pandas, ela também traz algumas funções simples de cálculo, mas a NumPy ela é específica para isso e se torna até muito mais rápido os cálculos do que o da biblioteca Pandas. Então, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, normal, esse primeiro contato que vocês têm. E a parte prática, ela tende a ser um pouco mais difícil de compreender mesmo. Mas as monitorias tá aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, quinta-feira, agora, eu vou compartilhar lá no grupo, informando. Eu vou estar disponível para tirar dúvida e praticar com vocês, caso seja necessário, tá bom? Então, ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.